Olá, alunos, olá, tutores. Chegamos à 8ª aula do nosso módulo, reta final, assim, de conteúdo mesmo. Essa é a nossa última aula. A próxima aula nós vamos ter a revisão de tudo que a gente viu até agora nesse módulo e a atividade avaliativa. E aí, professor Macário? Tudo bom, professora? Tudo bom? Passou rápido, né? Passou, né? Como é que dá a expectativa aí para esse finalzinho? Aqui eu tô, como a senhora fala, eu tô tremendo aqui. Mas é uma expectativa boa, que é a nossa última aula, né? Praticamente, né? Depois só a revisão e a avaliação. Mas foi uma caminhada boa, né? Uma caminhada produtiva. Verdade. Uhum. Pois é. E a aula passada, vocês se lembram do que nós vimos um pouquinho sobre os materiais, os equipamentos na educação de jovens e adultos? Na aula de hoje nós vamos ver sobre a educação especial. Tem muita coisa legal, muita coisa interessante e muito ponto que a gente precisa parar um pouquinho e refletir, pensar assim, poxa, peraí, será que está tudo do jeito que deveria estar? Né? E se fosse comigo? E se fosse eu que estivesse precisando desse atendimento especial? Vamos ver um pouquinho o que nós vamos ver, o que nós temos para a nossa aula de hoje. Hoje nós vamos ver aqui, olha, sobre os materiais e os equipamentos didáticos na educação especial. E nós vamos ver um pouquinho sobre a educação especial, o que é, como é que ela surgiu, quem são os alunos portadores de necessidades especiais. E materiais e equipamentos didáticos na educação especial. Né? Então, nós temos na nossa aula de hoje, a gente vai navegar um pouquinho nesse mundo, entender um pouquinho o que é especial, o que é ser especial, né? Vamos dar uma olhadinha. Olha só, educação especial. Segundo a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, educação especial é uma modalidade escolar voltada para a formação do indivíduo com vistas à cidadania. Não importa a necessidade especial que esse indivíduo tem. Ele é um cidadão e a educação tem que ser voltada para isso, para essa formação cidadã e para que esse indivíduo ele seja visto como um cidadão. Vamos olhar mais um pouquinho sobre isso, que esse negócio está ficando interessante. E aí a gente fala tanto de especial. O que é especial, afinal, gente? É algo notável, excelente, olha que lindo, superior, mas também significa algo relativo a uma espécie que se aplica exclusivamente a uma coisa ou categoria particular de coisas. Essa é uma definição do dicionário Michaelis. Gente, especial, olha que lindo, né, professor? Especial. Então, gente, infelizmente, quando nós falamos em educação especial, em pessoa especial, infelizmente, a primeira coisa que vem à mente é algo ruim. Ah, fulano é especial. Vem à mente algo ruim. Mas não é algo ruim, né? Olha só, é algo notável, é algo excelente, é algo superior. Só que aí nós temos aquele outro lado da moeda. Porque ao mesmo tempo em que o significado de especial, ele tem essa beleza de ser superior, de ser notável, de ser excelente, ao mesmo tempo, ele tem também esse ar de exclusão. Por que exclusão? Olha só o que diz aqui, gente. É algo relativo a uma espécie que se aplica exclusivamente a uma coisa, a uma categoria particular de coisas. Ou seja, também dá esse sentido de exclusão. Tá certo isso? Vamos olhar mais um pouquinho, porque eu quero que agora, que durante essa nossa conversa, nessa nossa aula, que você reflita, que você pare um pouquinho e reflita. Vamos usar isso aqui para pensar, e pensar com criticidade, tá bom?
Vamos ver aqui mais um pouco, olha só. Essa concepção de formar cidadãos, ela ultrapassa as fronteiras da perspectiva médica e do assistencialismo, com que foi tratada por muito tempo. Gente, até bem pouco tempo atrás, o aluno especial, ele tinha que estudar numa escola somente para ele. Não havia essa interação com as demais pessoas. Ele era deixado de lado, ele era excluído. Por quê? Porque era uma classe, era uma categoria como se fosse distinta. E assim ela era tratada. E aqui o que a gente vê? O que a LDB nos mostra? Olha só, que quando ela fala ali na concepção de formar cidadãos, ela não está falando só da formação cidadã, mas está falando de ultrapassar essas fronteiras do que a medicina diz que tem que fazer e do assistencialismo. Não importa as condições físicas do indivíduo, não importa as condições sociais do indivíduo, não importa as condições psicológicas. A condição que essa necessidade ela impõe ao indivíduo, quer seja ela visual, auditiva, quer seja ela motora, quer seja ela intelectual, não importa as condições médicas, isso tem que ser ultrapassado, independente da necessidade, independente de como esse indivíduo ele é especial, ele tem que ser oferecido a esse indivíduo a oportunidade dele se formar cidadão, se tornar cidadão, conviver em sociedade como um cidadão. E aí a fala também aqui, olha só, de ultrapassar as fronteiras do assistencialismo. Que é isso? Aquele negócio de ficar falando assim, tadinho, o aluninho, ele é cadeirante, coitado. Vamos cuidar dele assim. Não, gente, para. Não existe nada de aluninho, coitadinho, não. É um indivíduo que precisa de condições para executar o que ele tem capacidade de executar. Educação é isso. É isso que o educador faz. Mediar o conhecimento, independente das condições do aluno, né, professor? Sim. E esse é um cidadão igual aos outros, né? Exato. Não tem essa, porque especial é especial, é diferente. Não, é igual aos outros. Se está na sala de alunos normais, ele é um aluno igual aos outros. Tem então tem que ser tratado exato. igual aos outros. Porque a partir do momento que o professor ou outra pessoa trata essa pessoa de forma diferente, ela vai se sentir excluída. Exatamente. Então tem que ser tratado de forma igualitária. Então tem que também evitar essa questão do assistencialismo, tá? É isso que a gente fala. Assistir é diferente de ensinar a pescar, é diferente de dar o peixe, né? Vamos ver aqui mais um pouco sobre isso. Olha só, diferentemente das outras modalidades do ensino, a educação especial não fica fechada em si mesma e nem impõe níveis de terminalidade, exceto pela idade. Ela é transversal a todas as etapas de ensino e abrange alunos da educação infantil até o ensino médio, incluindo a EJA e a educação profissional. Então, esse aluno ele tem que ser assistido em todas essas etapas. Olha só um recadinho aqui, olha, para nós educadores. Educadores devem trabalhar com as potencialidades e não com as deficiências. Gente, eu achei essa frase linda. Do aluno. A deficiência, ao criar uma formação peculiar de personalidade, reanima novas fontes, muda as direções normais do funcionamento e, de uma forma criativa e orgânica, refaz e forma o psiquismo da pessoa. Portanto, as deficiências não são somente um defeito ou uma debilidade.
elas são também, em certo sentido, uma fonte de manifestação das capacidades. Elas são uma força. Gente, isso é lindo, isso é tremendo. Isso aqui, olha, são palavras de Vygotsky. Gente, capacidades. Nós, enquanto educadores, temos que olhar para um aluno especial e pensar assim: o que esse aluno é capaz de fazer? Lembra o que Paulo Freire fazia, gente, no método dele de alfabetização? Que ele trabalhava a partir do conhecimento que o aluno tinha? Era ali o ponto de partida. E quando nós estamos falando de educação especial, quando você olha para o teu aluno e lembre-se, cada aluno é um ser diferente, com potencialidades diferentes, com capacidades diferentes. É um indivíduo único. Cada um de nós somos únicos. Então, quando você olhar para o seu aluno, seja ele especial ou não, pensa, qual a capacidade que ele tem? Até onde eu posso chegar? E de onde eu tenho que partir? Porque dependendo da necessidade especial desse aluno, você tem que começar de um ponto ou de outro, e com uma certa velocidade, de repente mais reduzida ou não. Então, esses olhares, eles têm que ser direcionados. E para que ser direcionados? Justamente para desenvolver as capacidades desse grupo de alunado. Não é legal isso? Vamos ver mais um pouquinho. Afinal de contas, quem são os alunos portadores de necessidades especiais? Quem são eles? A população de portadores de necessidades educacionais especiais, PNEE, quando vocês viram essa sigla aqui, olha, já sabem, vão ficar sabendo o que significa. Ela é composta por crianças, jovens, que apresentam deficiências físicas, sensoriais, cognitivas e psíquicas, além daquelas com altas habilidades ou superdotação. Aí você deve, peraí, alta habilidade e superdotação também está na lista de crianças especiais? Por que, se eles são assim, super inteligentes? Por que, professor Macário, né? A gente fica se perguntando. Eles são diferentes, né? Eles são diferentes. E se essas altas habilidades não forem trabalhadas devidamente, se esse aluno não for estimulado na medida certa, é bem provável que ele se desvie de caminho, ele se perca na sociedade, né, professor? E como diz uma amiga minha, Glorinha, que trabalha justamente com esse grupo de superdotados e alunos jovens e crianças com altas habilidades, né? Ela costuma muito dizer assim, se nós não tivermos cuidado com essas crianças, com esses jovens e com esses adolescentes, eles podem se tornar criminosos. E porque quando a gente olha para esses criminosos, essas mentes do crime que aparecem muito na TV, gente, eles são muito inteligentes. E por que eles estão lá? De repente, não vou generalizar, mas muitas vezes porque não foram bem trabalhados, não tiveram oportunidade de desenvolver essa mente brilhante que eles têm. Por isso eles estão nesses grupos de que precisam desse olhar especial. Trabalhar as capacidades, lembra que Vygotsky falou? Né, professor? Olha só, vamos ver mais um pouquinho que esse negócio está interessante. Além desses alunos que nós vimos aqui, olha, das altas habilidades, tem também aqui que está compondo esse grupo, os alunos que estão em situações de risco. Situação de risco? Gente, olha só. Quem são esses alunos em situação de risco, gente? Lembra que nós falamos na aula passada sobre a vulnerabilidade socioeconômica? São aqueles alunos, gente, que estão à margem da sociedade, que não dispõem de condições, muitas vezes condições financeiras, para ter uma vida digna. Eles estão à margem, eles estão ali à mercê do crime, eles estão à mercê das drogas. Esses são os alunos também que precisam de um olhar especial. Eles também compõem esse grupo. Situação, olha, de risco. Eles também precisam de um olhar especial. Em outras palavras,
Esses alunos, eles são alunos cujas necessidades decorrem de sua elevada capacidade, olha, ou de suas dificuldades para aprender. Gente, quando eu leio isso aqui, eu vejo isso aqui, eu fico me lembrando da questão do equilíbrio. O que é o equilíbrio, gente? É quando não está nem de mais e nem de menos. Tá aqui, ó. Na medida certa. Equilíbrio. Se tem muito, os superdotados precisam de um olhar especial. Se tem pouco, aqueles alunos que têm dificuldade de aprendizagem, algum tipo, precisa de um olhar especial. Aí aqui, olha, eu gostei muito dessas figuras. Nós temos aqui um exemplo de um aluno que tem a capacidade elevada e um outro que tem dificuldades para aprender. Então, é o nosso público. O aluno portador de necessidades especiais, ele é um indivíduo que, por apresentar necessidades próprias e diferentes dos demais alunos, no domínio das aprendizagens curriculares, correspondentes à sua idade, requer recursos pedagógicos e metodologias educacionais específicas. Eles têm algo de diferente. Se nós estamos falando de um aluno surdo, vai adiantar o professor chegar lá e blá, 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 blá? O aluno vai entender? Ele vai conseguir acompanhar? Não, ele não escuta. É aí que entra a necessidade da linguagem dos sinais. Sempre, quando eu falo para vocês, palma para vocês, isso aqui, ó, em libras, é justamente palmas. Parabéns, é como se a gente estivesse, ó, batendo palmas em libras. Isso é libras, linguagem brasileira dos sinais. E aí, olha só, se nós estamos falando com um aluno cego, lidando com isso, vai adiantar o professor estar ali, ó, o aluno não enxerga, e escreve, dá exemplos e passa vídeos e mostra figuras. Eu não estou vendo nada. O aluno cego também não. É aí que entram os recursos e as metodologias diferenciadas. E se eu tenho um aluno que ele não é totalmente cego, ele não é totalmente surdo, mas ele tem, assim, uma deficiência, ele não escuta muito bem, ele não enxerga muito bem. Vai adiantar o professor escrever as letrinhas miúdas ou falar baixinho e o aluno ficar lá no fundo da sala? Tudo isso tem que ser trabalhado, recursos e metodologias. É esse olhar diferenciado para aquele aluno, para trabalhar a necessidade especial dele. E aí, esses são apenas, gente, alguns exemplos. Porque existem N necessidades. Nós vamos ver mais um pouquinho sobre isso. Olha só. Essas necessidades, elas podem aparecer com decorrência de fatores que os parâmetros curriculares nacionais, os PCNs, atribuem a condições individuais. Vai depender de cada um. Pode ser também condições econômicas ou socioculturais dos alunos. Que condições que pode ser essa? Olha o que pode acontecer. Crianças com condições físicas, intelectuais, sociais, emocionais e sensoriais diferenciadas. Gente, que professor ou que educador que tem um contato direto com o aluno, mesmo que seja lá da educação infantil, aí, de repente, eu tenho certeza que vocês devem conhecer algum caso parecido com esse. De repente, o aluno é animado, é extrovertido, é comunicativo e, de repente, o aluno se fecha numa concha e ele fica ali na dele. E aí, o educador olha e fala, poxa, peraí, o que tem de errado com esse aluno? E quando vai investigar a causa, de repente descobre que os pais se separaram, a família não está bem, a mãe está doente ou isso ou aquilo. E aí a criança está ali, ela não entende o que está acontecendo. E isso é um fator emocional, está acontecendo lá na casa dele e está afetando ele lá na escola. Essa criança precisa de um olhar especial, ela se encaixa nesse quadro de necessidade especial, se encaixa, precisa.
É exatamente, entra aqui, condições individuais, tá? E nesse caso, essa condição individual entra aqui, olha, na condição individual emocional. Esse é apenas um exemplo, tá, gente? Mas pode entrar aqui a condição física, se ele tem alguma deficiência física, temporária ou provisória. De repente o aluno aconteceu um acidente, ele foi lá, quebrou o pé, tá usando gesso, tá usando muleta, aí vai ter que ficar assim por 60 dias. E aí? Ele vai precisar de uma atenção especial durante esse período que ele estiver usando gesso, que ele estiver usando muleta, porque naquele período, nesse momento, ele está com uma condição física especial. Olhar diferenciado, ok? Vamos seguir, o que tem mais? Olha só. Outro ponto, crianças com deficiências e bem dotadas. Temos os dois polos aqui. São aquelas crianças que possuem deficiência, que pode ser cognitiva, intelectual, e aquelas bem dotadas, que são aqueles alunos que têm superdotação, os pequenos gênios, né? Todos eles, é aquele ponto, né? O ápice, né? E o ponto mais baixo. Então, aqui, para buscar esse equilíbrio, tanto um quanto o outro precisa de um olhar especial, tá? Olha só aqui mais um pouquinho. Crianças trabalhadoras ou que vivem em situação de risco. Tem uma historinha bem interessante que eu acho que, não sei se vocês já ouviram falar, vou compartilhar porque retrata bem essa questão da situação de risco. E eu ouvi esse caso, não sei se é verídico, tá? Vou compartilhar pelo exemplo, mas diz assim, que uma professora da educação infantil, os alunos gostavam muito dela. E um dia um aluno, uma criancinha, chegou para ela com um presente, uma trouxinha pequena. E aí, entregou para a professora, olha, professora, que eu trouxe para você. Aí a professora olhou e reconheceu que aquilo era tóxico e falou assim, o que é isso? E a criança olhou para ela assim, do alto da sua inocência e falou assim, a senhora não sabe, professora? É droga. E quando foi se investigar essa situação, o que foi descoberto? Que a criança, os pais dela eram traficantes de droga. E ela tinha acesso a tudo aquilo. Aquilo para ela era normal. Poxa, tanta gente veio aqui comprar, então é bom. Eu vou levar de presente para alguém que eu gosto, a minha professora. Então, assim, essa é a realidade. Esse aluno, essa criança, é especial? Ela está numa situação de risco. É especial. Precisa de um olhar diferenciado. Outro exemplo, olha só isso aqui, gente. Crianças de populações distantes ou nômades. Não sei se nós temos algum exemplo aqui dentro da nossa realidade estadual. Mas existem crianças que precisam andar quilômetros e quilômetros, principalmente lá nos sertões, né, professor? Para chegar na escola. Aqui talvez a gente tenha um exemplo nas regiões ribeirinhas, né? Isso. Essas escolas do Baixo Madeira. Então, tem alguns exemplos. Você tinha que andar muito para ir para a escola? Tinha. Eu era especial. Era especial, né? Tá vendo? Então, acho que assim. 8 quilômetros. Exato. Então, mas tem crianças que têm que atravessar o rio, andam quilômetros mesmo. Mais de 2, tá, professor? Uhum. E para ir à escola. São especiais? São, elas precisam desse olhar especial. Olha só outras que estão enquadradas. Crianças de minorias linguísticas, étnicas ou culturais. Nós temos aqui, no nosso estado, vários imigrantes haitianos, né, professor? Sim. E eles vieram para cá, eles não falam a nossa língua. Eles estão aprendendo. Eles não são crianças. Mas eles se encaixam nesse grupo aqui, olha só. Minoria linguística, étnicas e culturais. Muitos deles estão indo para a sala de aula. E aí, o que a escola vai fazer quando receber um haitiano? Quer seja ele adulto, quer seja ele criança? Vai fechar os olhos? Não. É um aluno que precisa de um atendimento especial.
Nós estamos aqui, o nosso estado faz fronteira com a Bolívia. E se eles vêm para cá, os bolivianos vêm para cá? Um exemplo bem interessante, o Instituto abriu um campus recentemente, inaugurou um campus lá em Guajará-Mirim, bem na fronteira, e vai atender tantos os alunos, tantos os cidadãos brasileiros que moram em Guajará-Mirim, quanto os da fronteira, né, professor? Sim. Então, esse campus vai ser um campus que precisa ter esse olhar especial para esse grupo de alunado que está chegando. E não só os bolivianos, mas os indígenas também. Guajará-Mirim, eu estou citando esse exemplo, tá, gente? Mas nós sabemos que o nosso estado como um todo é riquíssimo na população indígena. E cada etnia tem a sua linguagem própria. É um olhar diferenciado. É um aluno que precisa desse atendimento especial. Estão entendendo como é diversificado essa questão? Então, quando a gente fala de aluno especial, nós não estamos falando só de deficiência física, auditiva, visual, não, intelectual. São N necessidades especiais. Quando eu tenho um caso, por exemplo, de uma aluna que está grávida, não importa a idade dela, se ela é adolescente, se ela é adulto, não importa. Ela está grávida. Ela precisa de um atendimento especial, né, professor? Sim, ela está temporariamente, né, em uma situação especial. Especial. Então, existe todo esse olhar, né, voltado para esse grupo de alunado. Vamos ver mais um pouco. Mas aqui, olha, as crianças de grupos desfavorecidos ou marginalizados. É esse caso, esse exemplo da criancinha que levou a doga para a professora. Entram nesse grupo também os alunos imperativos, os dislexos, os desnutridos. Gente, isso aqui é muito sério. Quantas vezes, eu enquanto educadora, eu já me deparei com um aluno que chegava, às vezes, passando mal. E quando a gente começa a conversar, investigar a situação, na verdade, aquele, entre aspas, passar mal, nada mais era do que fome. Como é que um aluno vai aprender se ele está de barriga vazia? Isso é muito sério. Tem muitas crianças, tem muitos jovens, tem muitos adolescentes, tem muitos adultos que vão para a sala de aula com fome por N motivos. Muitas vezes porque não tem mesmo nada em casa para comer. Muitas vezes porque a correria é tão grande, sai de um canto, vai para outro, de um curso vai para outro, do trabalho vai para a escola, que não sobra tempo para comer. E aí, gente, se a criatura não se alimenta, vem as consequências da falta da alimentação. Desnutrição, falta de atenção, baixo rendimento. É um aluno que precisa de atendimento especial? Olha só o olhar que o educador tem que ter, tá? Vamos ver mais um pouquinho. Entra também aqui as crianças que são abandonadas e as que sofrem violência doméstica. Essa questão do abandono e da violência doméstica é muito sério. O que acontece muito com esses alunos que sofrem esse tipo de agressão? Eles são agressivos na escola. Porque, gente, é reflexo. É reflexo. E as crianças, os jovens, os adolescentes, eles mostram muito isso. Se a pessoa é tratada em casa com brutalidade, com violência, com agressão, leva tapa na cara, ouve xingamentos, e talvez tem situações muito piores que essa, o que ela vai fazer? Ela vai tratar os outros da mesma maneira. Muitas vezes aquele aluno que bate no colega, que xinga o professor, que apronta até na escola, aquele que você olha e sabe o nome de cor e salteado. Muitas vezes, gente, essa atitude violenta que ele está representando é um pedido de socorro, é um grito de socorro, que nem ele mesmo sabe que está dando. E quando a escola vai investigar a situação daquele aluno de perto, é que se descobre toda essa violência que o aluno está sofrendo. Tem muitos casos em que o aluno ou a aluna, menino ou menina, adolescente ou adolescente, ou ele ou ela, às vezes estão sofrendo abuso sexual. Muitas vezes,
na maioria delas, por pessoas próximas à família ou da própria família. E sabe onde é que isso é descoberto? Na escola. Porque é lá que o comportamento dela se reflete. Ou de um jeito ou de outro. Ou com a rebelia, com a agressividade, ou com aquele fechamento na concha. A pessoa, uma hora é assim, extrovertida, falante, e de repente ela se fecha na concha e não quer saber de mais ninguém. É o olhar do educador, olhar atento. Por isso é importante a gente ter essa gama de conhecimento para saber identificar esses casos. Porque igual o professor Macário falou a respeito da aluna grávida, né? Uma necessidade temporária. De repente essa aluna ou esse aluno que sofreu abuso ou que vem sofrendo abuso em casa, antes não era assim. De repente isso começou agora. E aí essa necessidade dela, que antes não existia, agora passa a existir. Vocês estão entendendo? Por que é importante conhecer todo esse quadro, o sentido dessa questão de atendimento especial? Porque ele é bem amplo. Vamos ver mais um pouco aqui sobre isso. Olha só. E quanto ao aluno superdotado? Muitas vezes ele é idealizado como um gênio dos conhecimentos gerais. E esse aluno, ele pode, na maioria dos casos, apresentar desempenho acima da média para determinada área do conhecimento e não para as outras. Muitas vezes, olha, nós temos alunos que eles são o gênio da matemática, mas tem dificuldade nas humanas, que são as áreas do português, da geografia, da ciência. Mas nas exatas, nosso menino arrasa. Só que nas outras áreas ele tem dificuldade. Isso é normal? É normal, gente. E aí esse aluno, ele é um superdotado, mas ele é um superdotado naquela área de conhecimento X. Mas nas outras, não. Nas outras ele precisa de um olhar especial. Então esse aluno, ele precisa ser atendido com esse olhar especial. Outro aqui, olha só. A diversidade, ela é uma marca dessa modalidade. Por assim se constituir, os diferentes conceitos a esse respeito, eles podem prejudicar os trabalhos educativos e a construção das aprendizagens por parte desses alunos. Gente, eu quero chamar a atenção para essa palavra aqui, ó, diversidade. Diversidade quer dizer que existem, gente, várias formas, entendeu? Por isso que a gente precisa ter essa gama de conhecimento, procurar olhar aquele olhar abrangente, panorâmico, justamente para ter esse olhar especial para os alunos e poder ajudá-los na construção dos seus conhecimentos. Vamos ver mais um pouquinho, olha só. Depois disso tudo, quais são esses materiais e equipamentos didáticos usados aqui, ó, na educação especial? Os recursos didáticos neste processo de ensino e aprendizagem, né, para os portadores de necessidades especiais, eles são muito importantes, mas o atendimento educacional para esses alunos, a gente tem que observar algumas classificações, né? São as classificações, olha, portadores de deficiência mental, visual, auditiva, físicas e múltiplas. Portadores de condutas típicas, que são os alunos que têm problemas de conduta. Portadores de superdotação, que nós já falamos bem sobre isso. Ou seja, para cada uma dessas classificações existe uma especificidade de material. Aí nós vamos ver um vídeo agora que vai falar um pouquinho sobre isso, sobre esses materiais para essas especificações. Vamos dar uma olhadinha? Olá! Quando falamos em ensino especial, imaginamos uma metodologia diferenciada e voltada para alunos com deficiências físicas e mentais, certo? Errado! O ensino especial vai além. Ele assiste alunos superdotados, pessoas com problemas de conduta, deficiência auditiva, visual e múltipla. São alunos com elevada capacidade ou dificuldade de aprender, mas nem sempre associadas às deficiências. Para melhor aprendizado, os professores devem utilizar de materiais e equipamentos didáticos, sempre cuidando da organização do ambiente e da estrutura física da sala, considerando a funcionalidade e respeitando a acessibilidade.
Quer saber mais? Então, olha aí. O material é feito, a gente já recebe, né, através de uma verba que vem para a escola, aí e a gente compra, né, de acordo com cada necessidade. E são materiais bons, né, de acordo com cada dificuldade de aprendizagem do aluno. Nós temos um aluno com síndrome de Down, autista, síndrome de Asperger e com dificuldade de aprendizagem. A maioria dos alunos são com dificuldade de aprendizagem. E a gente adapta, né, faz a adaptação do material de acordo com cada criança. E aqui na sala é tudo diferente, né? É jogos pedagógicos, é jogos da memória, atividades diferenciadas, né? E variadas também. E tão fundamental quanto esse trabalho é compreender as implicações da deficiência de cada aluno, nos aspectos social e escolar. E com isso, otimizar o aprendizado. Então é isso, pessoal. Bons estudos e até mais! Viram só que interessante? Né? Cada aluno tem sua especificidade e para cada especificidade um recurso diferente. Vocês viram que interessante que os alunos estavam trabalhando ali com muitos jogos, ludicidade, lembra do lúdico? Né? Como o lúdico é importante nesse trabalho e o olhar de conhecer, de aprender um pouquinho mais sobre essas especificidades de cada uma das necessidades do aluno. Aí nós vamos ver um pouquinho aqui, olha só, para cada tipo de aluno, para cada tipo de necessidade, né, de deficiência, nós temos algumas observações. No caso aqui, para deficiência visual, o que nós temos que observar em relação ao espaço? Temos que observar aqui, olha, a posição do aluno na sala de aula, facilitando o seu deslocamento, a garantia de acessibilidade em todo o espaço escolar. Não é só na sala, é todo o espaço. E em relação aos materiais e equipamentos didáticos para essa modalidade, temos aqui a máquina Braille, o livro falado, né, os softwares educacionais com letras ampliadas e ou vocalização. Vocês viram no vídeo que tinha uma criança brincando com as letras do alfabético grandes, assim, bem grandes? Provavelmente aquela criança tinha alguma deficiência visual. Então, por isso trabalhar com essas letras grandes. Né? No cuidado da organização da sala de aula, do espaço, se temos uma criança assim, a gente tem que evitar, né, você, técnico de infraestrutura, mexer na organização da sala. Porque se a criança tem deficiência visual, o ambiente ele tem que estar sempre igual, porque eles vão se acostumar onde está cada coisa. E se de repente você muda a estrutura da sala, ele pode se bater, se machucar. Entendeu? Então, assim, tem que ter esse cuidado. E se precisar mudar alguma coisa de lugar dentro da sala, ter a atenção de informar o aluno, mostrar para ele direitinho onde é que estão. Mas o melhor é evitar, né? Porque para ele aprender, reaprender de novo onde está tudo, é complicado. Vamos ver agora aqui, olha só. Os materiais de ensino e aprendizagem, eles têm que ser adaptados. Por exemplo, olha, os livros com figuras e texturas ou em alto relevo. Nós temos um exemplo aqui, olha, de um livro com uma figura em alto relevo. Por quê? Porque os alunos com deficiência visual, eles enxergam com a ponta dos dedos, né? Então, o que eles ouvem, a audição é muito aguçada, os sentidos, né, são aguçados demais, o olfato. Outra dica, outra sugestão é que se crie trilhas, é o chamado trilha olfativa, né, para indicar para que lado fica a secretaria, para que lado fica a cantina, para que lado fica o banheiro, através do olfato. A secretaria vai ter tal cheiro, o banheiro tal cheiro, a cantina tal cheiro. Porque aí, quando a criança chegar ali e ela vai sentir, ele tem um olfato muito apurado, ele vai saber para que rumo tomar, a secretaria, para cá. Então, vai saber se locomover, né? Vai ter uma liberdade de locomoção maior. Vamos ver mais um pouquinho. Outros exemplos, ó, as lupas, sintetizadores de voz e computador, materiais desportivos adaptados, moldes de letras em tamanho grandes. Professor de educação física vai fazer uma brincadeira, jogos com bola, etc e tal, o menino não está enxergando, ele não enxerga. Aí como é que ele vai saber que ele vai pegar a bola?
Usa a bola com guiso. Coloca um guiso dentro da bola, que aí quando jogar vai balançar, ele vai pelo barulho, aí ele vai pegar. Então, são adaptações desse recurso. Vamos ver mais um pouquinho aqui. Para os alunos aqui com deficiência auditiva, em relação ao espaço, o que é que a gente tem que observar? Além dos cuidados que nós já mostramos, no caso da deficiência visual, a escola, ela deve se dispor de uma sala ambiente, comumente conhecida como sala de recurso. Já falamos sobre essa sala aqui. Só que aí essa sala de recurso vai ser voltada para a deficiência específica do aluno, tá? Essa sala ela deve oferecer um atendimento complementar ao aluno de acordo com a filosofia educacional adotada. Uma coisa que a LDB ela orienta é em relação a essa sala de recurso. Que ela seja uma sala de recurso mais ampliada, não só para atender especificamente ao aluno com deficiência visual, mas de um modo geral, para dar um atendimento mais especializado aos alunos com as várias deficiências que apresentam na escola, tá? Então, não vai ter uma sala só para o recurso auditivo, só para o recurso visuais, mas uma sala de recursos que abranja todas essas necessidades, ok? Vamos ver mais aqui, olha só. Em relação aos materiais e equipamentos para os alunos com deficiência auditiva, computadores, softwares educacionais específicos, materiais impressos em língua de sinais, olha só, a Libra, né? E materiais com muitas imagens similares à da vida real. Aprender Libras, que é a língua brasileira de sinais, é uma alternativa importante, porque, olha, gente, a Libras, ela é legalmente reconhecida como a língua oficial dos surdos. Então, se tem um aluno surdo na tua escola, gente, a gente tem que aprender Libras. É fundamental que o educador saiba, tá? Pelo menos o básico para conseguir se comunicar com aquele aluno, tá ok? No caso aqui do aluno com deficiência intelectual, tá? Em relação aos espaços, o que eu devo observar? Organizar os espaços ambientes que favoreçam a aprendizagem e o desenvolvimento das habilidades adaptativas, incluindo o ambiente de AVD. O que é isso? Atividades de vida diária. Por quê? Porque esses alunos com essa deficiência intelectual, ele vai ter dificuldade, gente, para desenvolver ações simples, como, por exemplo, escovar o dente, tomar banho, calçar o sapato, esse tipo de coisa que pra gente olha assim, isso é tão fácil, mas para essa criança não é. Então, essas atividades que ele vai desenvolver, ela tem que estar voltada para isso, para as atividades de vida diária, ok? Como é que ele vai fazer isso aí? Como é que ele vai comer sozinho? Como é que ele vai se vestir sozinho? Como é que ele vai se cuidar da sua higiene sozinho? Dá liberdade de locomoção, liberdade de vida para esse aluno, ok? Mais um pouquinho. Olha só, em relação aos materiais e os equipamentos. Para este grupo de alunado, quando não apresenta um déficit sensorial, os materiais e os equipamentos eles devem ser os mesmos utilizados para os demais alunos da classe, tá? Com aqueles cuidados que a gente viu. Quando a deficiência é física, tá? Sobre o espaço, o que eu tenho que observar? A remoção das barreiras arquitetônicas, a adaptação do espaço físico de toda a escola, construção de rampas, banheiros adaptados, barras de apoio, etc. Uma coisa eu quero chamar a atenção aqui nesse ponto, tá? Por que você, técnico de infraestrutura, precisa saber disso tudo aqui? Porque você é um educador, você está em contato com esse aluno. Aí você deve estar se perguntando, poxa, mas eu vou ter que fazer isso? Eu vou ter que colocar rampa, construir rampa, colocar barra? Não, você não vai fazer isso diretamente. Mas você lembra que você viu isso na aula de materiais e equipamentos elétricos? Que quando você identifica uma necessidade de alteração do projeto da escola, você pode informar isso aos diretores. Você pode propor uma mudança, uma alteração no projeto original. Então, esse olhar você precisa ter, esse conhecimento você precisa adquirir para ter esse olhar diferenciado para atender, visando atender a necessidade do aluno, tá ok? Isso é muito importante.
A adaptação do mobiliário de forma que atenda às especificidades dos alunos. Aqui nós temos um exemplo, olha só, uma mesa, uma carteira adaptada para um aluno cadeirante. Aqui também, ó, tá? Então, são alguns dos exemplos. Em relação aos equipamentos didáticos, utilização de pranchas ou presilhas para a mão, para não deslizar o papel, né? Suporte para lápis, presilha de braço. Aqui nós temos um exemplo dessa presilha, ó. A presilha de braço com suporte aqui para o lápis, para esse aluno que tem essa necessidade especial. Aí temos outras opções aqui de equipamentos e materiais. E aqui para as altas habilidades e superdotação. Como é que tem que ser o espaço? O que é que a gente tem que observar? O sistema de espaço-ambiente, outra vez aqui o espaço-ambiente, tá? Mais adequado, pois oferece acesso a recurso de diversas áreas do conhecimento. Uma coisa que tem que ser observado às altas habilidades de superdotação é justamente instigar o conhecimento do aluno, a aprendizagem. Os alunos superdotados, normalmente, eles têm uma curiosidade muito grande por coisas eletrônicas. Então, assim, é interessante em relação aos materiais disponibilizar isso para eles. De repente você tem lá um computador que pode ser desmontado, né? E isso vai ser interessante trabalhar com isso com esses alunos, instigar essa alta habilidade que ele tem, né? Vamos ver aqui em relação aos alunos que têm deficiências múltiplas. Como é que tem que ser o espaço? O que é que eu tenho que observar? Adaptações de acesso para esses alunos, elas devem considerar as deficiências que se apresentam distintamente e a associação de deficiências agrupadas. Por exemplo, surdo e cegueira, deficiência visual e mental, deficiência física e auditiva e por aí vai. Então, se os alunos têm 2 ou mais deficiências, tem que procurar ser atendido em ambas ou em todas elas, tá? Mais uma vez, os espaços ambientes, como os cantinhos, as oficinas, o ateliê, entre outros, eles se mostram, gente, olha, como alternativas mais adequadas para a aprendizagem, nesse caso dos alunos. Nós temos um exemplo aqui, olha. Temos aqui um aluno especial, olha, ele está bem na frente, né? O modo como a professora está trabalhando aqui a leitura, o cantinho da leitura. Então, isso aqui, esses cantinhos, esses espaços, eles têm que ser bem trabalhados. Então, o que eu quero mostrar aqui para vocês agora, a atividade de sala para hoje, tá? Tá bem interessante. O que eu estou propondo, gente? Nessa atividade, eu vou precisar muito da ajuda dos nossos tutores de sala. Nós vamos fazer uma dinâmica. O que vocês vão fazer em cada polo? Todos os alunos devem tirar os sapatos e um deve calçar os sapatos do outro, independentemente do tamanho do sapato. Gente, não é para você olhar o tamanho na hora de calçar o sapato, deixa eu ver se esse me serve, não. É para todo mundo tirar o sapato e um pega o sapato do outro e calça. Não importa se vai servir no seu pé ou não. Calça o sapato, caminhe um pouquinho pela sala e aí vão responder essas perguntinhas aqui, ó. Primeiro, como você se sentiu realizando essa experiência? Que relação você é capaz de fazer entre essa experiência e a realidade que os portadores de necessidades especiais enfrentam? Você precisou de ajuda para caminhar? AD. Prestou atenção aos seus colegas? Pediu ou ofereceu ajuda? Comente sobre isso. E por último, como educador, o que você acha que pode fazer para contribuir para que a inclusão seja efetiva na sua escola? Faça a atividade, tutor, por favor, nos auxilie nesse momento, organiza aí a atividade para que ela aconteça efetivamente. Alunos, respondam essas questões baseado na experiência que vocês tiveram. Daqui a pouquinho a gente volta para saber como é que foi isso aí, tá bom?
E aí, como é que foi a realização da dinâmica na sala? Vocês gostaram? Como é que foi a experiência? Trocaram sapatos, sentiram dificuldades? Como é que foi? Eu estou ansiosa para saber. Como é que está a interação aí, professor? Bastante grande, muita interação, muitas respostas aqui, né? O pessoal tá bombando. Tá bombando, né? Uhum. Eu estava conversando ainda há pouco com o professor Macário sobre essa nomenclatura, né, do PNE. E o professor tem uma observação interessante para fazer, né, professor? Sim, é porque a nomenclatura ela sempre vem mudando de acordo com o tempo, né? Com as necessidades, a época, né? com a necessidade. E hoje a nomenclatura não é mais portador, e sim pessoa com necessidades educativas especiais. Então a sigla continua a mesma sigla. Continua a mesma sigla, mas no lugar de portador são pessoas. É porque assim, o portador ele porta uma necessidade para a vida toda, essa coisa. Né? Portar uma necessidade. Ninguém porta uma necessidade. A gente porta uma carteira, né? A gente carrega consigo. Mas a pessoa com necessidade, essa necessidade ela pode tanto ser temporária, como no caso uma gravidez, ou quebrou uma perna, quebrou um braço, uma necessidade temporária. Então, ou uma necessidade permanente. Por exemplo, o aluno já nasceu com uma deficiência física. Então, para evitar esse tipo de coisa, então é pessoa em vez de ser portadora, pessoa. Muito bom, com necessidade obrigada, educacional específica e educacional. E assim, só para lembrar, no ambiente virtual de aprendizagem, tem uns artigos legais que eu disponibilizei lá para vocês, dei uma lida. Pesquisem mais a respeito em relação também à mudança da nomenclatura que o professor Macário colocou aqui. Pesquisem e fiquem sempre pesquisando, porque o tempo todo está acontecendo coisas novas, atualizações, e é bom a gente ficar ligado, né? Como é que tá as respostas? Bastante aqui. Tá, vamos ler aqui de novo as questões que foram propostas. Então, nós propomos aí que vocês realizassem a atividade, né, e fizessem a troca de sapatos, andassem pela sala. E aqui na questão, na letra A, como você se sentiu realizando esta experiência? E na letra B, que relação você é capaz de fazer entre essa experiência e a realidade que os portadores de necessidades especiais enfrentam? Na letra C, você precisou de ajuda para caminhar? Na letra D, prestou atenção aos seus colegas, pediu ou ofereceu ajuda? Comente a respeito. Na letra E, como educador, o que você acha que pode fazer para contribuir para que a inclusão seja efetiva em sua escola? Então, vamos ver agora quais foram o retorno que nós tivemos, a resposta de vocês. Estou ansiosa aqui, professor. Como é que tá? Bastante grande a participação aqui. Vamos começar. Hoje quem começou foi Buritis, né? Olha que legal, parabéns para Buritis. Buritis quase não aparece nas nossas aulas, né? Mas hoje apareceu. Devido ao sinal, né? Parabéns a Buritis aí. A aluna Marciana do Polo Buritis colocou sua experiência que sentiu desconfortável, pois o sapato que ela calçou é menor. Muito bom. Aluno de Espigão do Oeste, o aluno Paulo, para a alternativa A, resposta da alternativa A. Na verdade, essa experiência foi um caô. Imagina eu calçando uma sapatilha de mulher, ainda com um número menor. Essa dinâmica representa como os alunos justamente isso. Se sentem em relação aos demais alunos em uma sala de aula. Exatamente. É para uma maneira assim, gente, de que nós sentimos na pele, um jeitinho assim bem simplificado, na verdade, como que um portador de necessidade especial se sente, a dificuldade que ele tem para se locomover, o olhar diferenciado que ele tem. Olha, qual foi o aluno que disse que se sentiu no caos? O Paulo, como é que você se sentiu aí desfilando na sala com a sapatilha de mulher, né? Como é que um deficiente, um deficiente físico, visual ou intelectual se sente quando ele está andando na rua, às vezes ali todo, né? E as pessoas ficam reparando, porque as pessoas olham e reparam. Então, assim, é um pouquinho para sentir isso. Vamos ver mais um pouco aí as respostas? Espigão do Oeste, alternativa B, também do aluno Paulo.
Deve ser horrível. Se for igual a essa experiência, Deus que me defenda. Por isso devemos reconhecê-los e considerá-los como pessoas normais, capazes de fazer tudo como nós, como um de nós. Considerar como pessoas normais, Paulo, mas não deixar de levar em conta a necessidade especial que ele tem para ser bem atendido e para realizar, para ser um cidadão, de um modo geral, né? Então, assim, como educador, nós não podemos também fazer de conta que aquela necessidade especial não existe. Ela existe, ela está ali. E ela precisa ser enxergada, mas enxergada não com aquele olhar de quem aponta o dedo, mas com aquele olhar de quem estende a mão, ok? Continuando aqui também de Espigão, também o aluno Paulo, precisei de ajuda, é muito estranho, pois passei por isso, essa aqui para a alternativa C, tá? Pois passei por isso só quando eu era bebê, para dar meus primeiros passos. Verdade, é difícil, né? Também de Espigão aqui, a interatividade nessa dinâmica foi muito boa e nos leva a refletir muito em relação à inclusão social nas escolas. Não tem o nome da aluna, mas deve ter sido da... Isso é bem legal, foi de Espigão, né? De Espigão. Bem legal, muito bom. Também de Espigão, alternativa A da aluna Elisandra. Essa experiência nos leva a colocar no lugar, a nos colocar no lugar do outro, sentir suas dores, suas preocupações e desta forma valorizar o seu próximo. Verdade. Alta Floresta, o aluno Gessimar quebrou o pé e está, o doutor está falando, o aluno Gessimar quebrou o pé e está com gesso, ou seja, como necessidade especial no momento. Exatamente, então ele está vivendo na realidade mesmo esses exemplos que a gente está colocando aqui, né? Também Espigão aqui não, Espigão do Oeste, alternativa B da Elisandra. Acredito que muitas vezes eles são esquecidos pela sociedade, enfrentam desafios que não são vistos. E neste caso, calçar o sapato do outro é vivenciar a realidade de quem sofre preconceito e falta de apoio. Muito bom. Só lembrando aqui, né, na resposta que ela falou aqui, às vezes a gente tem muito mais pessoa especial do que a gente sabe, né? Do que consta nos registros do governo de um órgão assim. Porque muitos alunos não aparecem, muitas pessoas não aparecem. Né, escondem, colocam na concha, e muitas necessidades elas não são visíveis, né, professor? E às vezes a própria família não deixa a pessoa aparecer. Né? Exato. Ela esconde se tem alguém que tem deficiência intelectual ou mental, a família esconde, não mostra para a sociedade, não leva para a escola por vergonha. Verdade. Então tem muitos casos, tem muitas famílias que acontece isso, principalmente no Nordeste. É uma realidade que eu vivenciei, né? Muitas, e na minha própria família tinha uma pessoa que era deficiente, tinha deficiência mental. Então essa pessoa ela nunca foi à escola. Só que eu era criança também, não tinha nem como fazer algo, né? Então e também em muitas famílias isso ocorre. Isso é verdade. Isso é a questão, gente, que nós vimos aqui do assistencialismo, da superproteção. Muitas vezes a família tem esse cuidado até com o deficiente, com o portador de necessidades especiais, por cuidado. Né? Às vezes para evitar que ele seja tripudiado, para evitar a rejeição, a família segura em casa. Né? Então isso é uma superproteção que no final das contas atrapalha. Né? O medo de expor, né, daquela pessoa se machucar também. Né? Uma realidade sobre isso que o professor Macário estava colocando também, bem presente hoje, inclusive na nossa escola, no ato da matrícula, todo aluno preenche um questionário socioeconômico. E uma das questões desse questionário é se o aluno possui alguma necessidade especial. E o que nós observamos? É que tem alunos que a gente identifica como portador de alguma necessidade especial, e aí a gente vai checar o registro daquele aluno e não tem nada registrado lá. Exatamente isso que o professor Macário colocou aqui. Né, que a família muitas vezes esconde, o próprio aluno muitas vezes esconde, mas essa necessidade ela vai aparecer. E o educador que está ali no contato mais direto com o aluno é que tem esse olhar e que vai perceber isso. Porque de uma forma ou de outra acaba refletindo no desempenho desse aluno, ok? De Buritis, aqui o tutor está falando, os alunos gostaram da experiência e disseram que
que somos diferentes, pois uns calçados pequenos e outros grandes sentiram muitas dificuldades. Verdade, exatamente. O objetivo dessa dinâmica era exatamente esse, a gente sentir na pele um pouquinho, muito pouquinho, do que os portadores de necessidades especiais sentem. Espigão do Oeste, alternativa C, aluna Elisandra. Não, porém o meu calçado se encaixa de forma confortável ao meu pé, mas dos demais ou aperta ou fica largo, ou seja, cada um é único e tem seus defeitos e qualidades. Vimos sobre os que os favorecem, porém se faz necessário vivenciarmos a realidade alheia. Nossa, que lindo. E quem foi que respondeu? Elisandra e Espigão. Elisandra, olha, palmas para você. Muito bom, gostei muito da tua resposta, da sua reflexão. Parabéns. Também de Espigão, alternativa A, do aluno Jorge. Dificuldade para a locomoção e desconforto nos pés. Verdade, Jorge. Buritis, os alunos com necessidades especiais necessitam de ajuda para se adaptarem ao local. Então, também na escola tem que ter a adaptação do local. Espigão, alternativa B, o aluno Jorge, dificuldades por falta de acessibilidade nas calçadas quebradas e falta rampas, ônibus com elevador, poucos cumprem os direitos dos deficientes. Olha, quem foi o aluno que colocou essa observação? Foi Jorge de Espigão. Jorge, olha, muito legal essa sua observação. Inclusive, gente, é uma questão interessante porque a própria LDB fala dessa inclusão. Fala dessa necessidade de adequação da escola para receber o aluno portador de necessidade especial. Porém, quando a gente olha para a cidade, porque o aluno não vive só dentro da escola, como o Jorge colocou de forma assim, nossa, foi muito legal, tremenda mesmo essa a tua contribuição, Jorge. O aluno portador de necessidades especiais, que é cadeirante ou que tem alguma deficiência física, ele precisa de ônibus para se locomover, ele precisa se locomover na calçada, né? E não tem calçada. Eu tenho um colega, um amigo em Ji-Paraná, que hoje ele já está cego, mas isso foi um processo gradativo. E antes dele perder totalmente a visão, foi a última vez que eu o vi, ele me disse que ele tinha muita dificuldade, porque quando ele andava na rua, ele se guiava pelo meio-fio. Aqui estava o meio-fio, então ele ia com a bengala e se guiando pelo meio-fio. E aí ele falou para mim o seguinte, o problema é que nem sempre as ruas têm meio-fio. E aí fica difícil. Né? Hoje a gente já vê algumas calçadas, a prefeitura tem cuidado disso, com as sinalizações, justamente para esse deficiente, né? As calçadas têm as sinalizações. Mas não são todas. Existem muitos casos, né? E com certeza na sua cidade você tem exemplo disso, de calçadas altas demais, que não tem rampa. Quando tem rampa, a pessoa vai lá e estaciona na frente. Ou seja, falta acessibilidade para o deficiente físico. E isso é um descaso. É um descaso não só dos governantes, mas como da própria sociedade como um todo. Porque se a sociedade se conscientiza sobre esse aspecto, sobre essa necessidade da acessibilidade, ela cobra. E se ela cobra, as coisas mudam. Então você vê como as coisas sempre de alguma forma tem que começar ali na escola, né? Então assim, olha, dê aquele olhar na tua escola, vê como é que está essa questão de acessibilidade. Jorge, obrigada por sua contribuição, por seu alerta, foi muito legal, viu? Ó, palmas pra você. E principalmente Porto Velho tá de... Nossa! Porto Velho o que mais tem é buracos, né? Verdade. E calçadas íngremes. Não tem, algumas calçadas têm aquele sinalizador de tátil, né? Para os cegos. Para os cegos. Mas são poucas as calçadas que tem. Isso quando não tem uma calçada, uma baixa, outra alta. Nós mesmos que somos ditos normais, tropeçamos ali. Exato, né? Temos dificuldade de locomoção, imagine. Porto Velho Centro, aqui o aluno Edmar e Pedro. Questão 1. Questão 1B. São diversas dificuldades e desigualdade social, em muitos casos os preconceitos aos portadores de necessidades especiais, mas o educador deve converter estes obstáculos. Assim teremos mais dignidade juntas com igualdade social e uma sociedade mais justa para todos os cidadãos brasileiros. Nossa, tremendo. Quem respondeu mesmo? Foi o aluno
Edmar e Pedro, aqui de Porto Velho Centro. Parabéns, Edmar e Pedro, parabéns para vocês. Olha, tremenda, gostei muito, viu, joinha. Também Edmar e Pedro, Porto Velho Centro. Questão 1. Com certeza de resolver as situações adversas, com isso, o nosso dia a dia deixa o educador sempre atento a estes acontecimentos, pois somos todos educadores. Muito bom, viu, meninos? Muito bom a observação de vocês. É isso aí, somos todos educadores. Aqui, Guajará-Mirim, alunos, um grupo de 5 alunos. Resposta 1. Todos da sala se colocaram no lugar de quem tem uma deficiência. Foi uma experiência muito boa. O aluno Adelino, a resposta A, a realidade do portador de necessidade especial é muito difícil. Se como uma brincadeira já achamos dificuldade, imagine quem vive essa dificuldade todos os dias. Alguns colegas precisam de ajuda, outros não. Verdade. Muito bom, viu? Mas aqui, só um momentinho. Jacira e Maria Aparecida tá pulando aqui muito. Sentimos muitas dificuldades ao caminhar, pois o mesmo não era adequado para os nossos pés. Elas são de São Francisco do Guaporé. Que legal, São Francisco. Parabéns, meninas. Mais uma contribuição aqui do Guajará-Mirim. Não, deixa eu ver aqui no que eu copiei. E São Francisco, Jacira, sentimos muitas dificuldades ao caminhar, pois o mesmo não era adequado aos nossos pés. Já comentei essa. Alta Floresta, grupo 2. Edileia, eles responderam às atividades em grupo. Edileia, Gesimar, Elias, Irene, Jânio, Paulo, Maria, Assunção, Valdecir e Domingos. Resposta da questão A. Estranho, incômodo, divertido, desconforto. Resposta da questão B. Dificuldades, incapacidade e dependência. Resposta da questão C. Não. E resposta da questão D, sim. Ofereceu ajuda. Outra resposta da questão E, observar as diferenças, ver a necessidade conforme o ambiente onde cada um trabalha. Muito bom. Eles responderam todos em grupo. Muito bom. Eu gosto muito de trabalho em grupo, viu, professor? Porque a gente discute, né? As ideias são bem diferenciadas e, ao mesmo tempo, a gente pode ter mais criticidade, amo essa palavra, com todos os significados que ela tem. Bem legal o grupo de Alta Floresta? Foi de São Francisco, não, Alta Floresta mesmo. Alta Floresta. Gente, olha, parabéns para vocês, tá? Também Alta Floresta aqui, grupo 1, esse aqui foi o grupo 2, agora o grupo 1. Os alunos, Jânia, Lucilei, Catarina, Elisângela, Valdeir, Patrícia, Geise, Terezinha, Aguinaldo e Rosane. A resposta da questão 1 foi algo diferente para alguns, situações de desconforto, mas a atividade foi bem divertida e gostamos da experiência vivenciada. Muito legal. Da questão da letra B, dificuldade e desconforto muito grande. Resposta da letra C, não. Ninguém do grupo precisou de ajuda. E resposta da letra D. Sim, um colega ajudou um dos cursistas e levou o calçado até ele, pois ele está com o pé quebrado, né? Que ela já falou. E a resposta da questão é: observar a realidade de cada aluno especial é procurar incentivar a escola a estar adaptando os materiais que ela usa no dia a dia, trazer a realidade do aluno como necessidade especial para a realidade dos ditos normais, como no exemplo exposto anteriormente na dinâmica. Muito bom, gente, parabéns! Estou assim, muito feliz com a resposta de vocês. Professor, eu só queria fazer um registro. Eu fui visitar a sala do polo aqui do Porto Velho, Zona Norte, na hora do intervalo. E eu queria deixar meu abraço para os alunos. Eles não compartilharam as respostas aqui no chat, porque o tutor de sala, o Claudinei, está colaborando hoje. Nós estamos tendo eleição no campus Porto Velho, Zona Norte, então ele está sendo mesário. E, infelizmente, os alunos do polo Porto Velho, Zona Norte não puderam compartilhar as respostas, mas realizaram a atividade, responderam direitinho. Eu quero deixar aqui meu respeito para os alunos, viu, gente? Legalzinho aí. Continuando aqui mais respostas, Buritis. Para que a inclusão seja efetiva em sua escola, a primeira necessidade é a aceitação de todos os envolvidos no processo. Muito bom.
Verdade, tem que ter essa aceitação e o assumir de responsabilidade. Eu tenho que assumir a minha parte nessa questão, não posso só olhar, aceitar e dar de ombros, né? Eu tenho que agir. Muito legal, gostei muito da sua resposta. E isso tem que ser tanto da parte dos educadores, quanto dos funcionários de escola e também dos alunos, né? Eu diria, do próprio aluno em especial. Exato, eu diria da sociedade como um todo, gente. É importante. De quem mesmo foi a resposta, professor? Foi do Paulo Buritiz. Acho que foi do tutor. Gente, olha, Buritiz está de parabéns. Eu gostei muito da observação de vocês, viu? Parabéns. Ouro Preto. O aluno Eudes colocou que a pessoa que se sente como alguém que tem alguma deficiência e precisa de tratamento diferenciado e de ajuda. A questão 2, ele respondeu, o aluno Eudes respondeu: mesmo encontrando dificuldade, existe a capacidade de exercer funções e ter uma vida profissional de sucesso. Muito bem, Eudes, parabéns. Deixa eu ver se nós temos mais contribuições aqui. Por enquanto, essas foram as últimas, né? Ai, gente, eu fiquei muito feliz, assim, pela resposta, por vocês terem contribuído. Tutores, muito obrigado, parabéns para vocês. E assim, não seria possível a gente ter essa interação toda. Olha, tá vendo? O Polo Porto Velho Zona Norte hoje ficou sem conseguir contribuir e participar, justamente porque faltou o tutor, né? O tutor estava em outra atividade. E olha como que vocês, tutores, são importantes nesse momento. Então, eu deixo aqui o meu respeito para vocês, tá? E muito obrigada pela colaboração. E essa é a nossa última aula de conteúdo. Na próxima semana, nós teremos uma revisão, né? Vamos passear por essas 8 unidades que nós vimos até hoje. E em seguida, teremos a atividade avaliativa. Vocês estão trabalhando já no memorial descritivo? Acredito que sim, né? Vai ter muita novidade para colocar nesse memorial. E essa é nossa última aula, nossa última contribuição no curso, né, professor Macário? Uma pena, gente, né? Eu quero deixar aqui, olha, coraçãozinho para vocês. E eu aprendi muito com vocês. Muito obrigada por ter me dado a oportunidade, né, de fazer parte desse momento tão ímpar na vida de vocês, nesse processo de formação. Estou feliz, me sinto realizada e agradecida por fazer parte, sim, um pouquinho da vida desse processo de formação de vocês. Eu quero deixar aqui meu respeito a cada um dos alunos, o meu respeito a cada um dos tutores, a equipe aqui do estúdio, que sempre foi assim, incrível, e fizeram as coisas acontecer de uma forma tão mágica e tão linda, né? Cada uma das externas, dos vídeos, das entrevistas, preparada assim com tanto zelo, com tanto cuidado para vocês. Então, meu muito obrigada a cada um de vocês, tá? Foi muito bom. Vou ficar com saudade e vou ficar torcendo assim, olha, muito para vocês. Vocês ainda têm uma atividade antes de terminar o curso. Estou na torcida sempre, não parem por aqui. Lembre-se sempre que vocês são construtores do seu próprio conhecimento. E não parem, tá bom? Continue estudando, continue buscando cada vez mais. Obrigado aos polos que participaram hoje, né, professor? Obrigado a todo mundo aí. Foi um prazer trabalhar aqui com todos, né? Eu entrei no barco já andando, paguei alguns micos aqui, mas tranquilo. Mas, gente, até a semana que vem, na nossa aula de revisão, na nossa atividade avaliativa. Estudem, tá bom? E até a nossa próxima aula. Tchauzinho!